Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Espero que você esteja bem. Aqui é o professor Bruno Shoa e hoje nós vamos fazer aqui uma revisão de taxonomia. Se você está com alguma dúvida, hoje é o momento da gente junto estudar e tirar essa dúvida aí para as suas provas, avaliações, exercícios, o que você tiver aí precisando para estudar. Vai ser um estudo bem simples, bem rápido. Não vou me demorar para que a gente possa tirar o máximo aí de informação, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários ou também, claro, sempre já coloque a curtida nesse vídeo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o estudo de classificação biológica. O estudo de classificação biológica, que também a gente chama de taxonomia, é o estudo que nós utilizamos para separar os grupos de espécies, tá bom? E nesse estudo de classificação biológica, Carl Linné, ou Linneu, foi o pioneiro na hora da classificação. E Carl Linné, ou Linneu, como a gente chama aqui no Brasil, ele dividiu os seres vivos em 5 reinos. Hoje, atualmente, né, segundo o Whittaker, nós temos a divisão em 5 reinos, tá bom? Então, a gente divide todos esses seres vivos a partir desses 5 reinos. Quais são esses reinos? Nós temos o reino Monera, que é o reino que nós vamos ter aqui as bactérias inseridas. Então, reino Monera é o reino das bactérias. Nós temos também o reino protista. Reino protista é o reino das algas e também o reino dos protozoários. Nós temos também o reino fungi, que é o reino, como o nome já diz, fungi, lembra o quê? Fungos, é o reino dos fungos. E também nós temos o reino vegetal e o reino animal, com os seus respectivos indivíduos, né? Reino vegetal é o reino das plantas, não esqueça. E o reino animal é o reino dos animais, que a gente conhece. Tudo bem? Cada um possui algumas características que definem esse grupo. Então, quais são as características que definem os reinos? Nós vamos definir os reinos a partir do seu número de células. Ou seja, se tem uma ou se tem várias células, portanto, se é uni ou pluricelular. Além disso, a gente também define pela presença da carioteca, que é o envoltório nuclear, a presença da parede celular e também pela sua forma de nutrição. Tá bom? Tudo isso faz com que a gente classifique os seres dentro do grupo dos reinos. Então a gente vai definir reino a partir dessas características. Número de células, pela presença ou ausência da carioteca, pela parede celular e também pela sua nutrição. Então eu vou destacar aqui os reinos de acordo com algumas dessas informações para gente, para você poder lembrar. Lembre que as bactérias são as únicas que são procariontes. Então, as bactérias é o único dos reinos procariontes. Então, as bactérias são procariontes. Protistas são indivíduos uni ou pluricelular e eles são eucariontes. Então, eles são unicelulares e eucariontes, uma característica do protista que difere dos outros grupos. No reino fungi, um detalhe interessante é a parede celular. É a parede celular formada por quitina. Já nas plantas, a diferença entre as plantas é a sua parede celular ser feita de celulose,
que é o mesmo material que a gente usa para produzir o papel. Os animais, eles já são característicos por serem pluricelulares e também eles são indivíduos heterótrofos. Claro que a gente vai ter aí algumas outras classificações, mas aqui eu destaquei as que diferenciam cada um desses grupos. Tudo bem? Então a gente tem aí, para relembrar, 5 reinos: monera, protista, fungi, vegetal e animal. Claro que Carl Linné, quando faz a sua classificação, ele também demonstra 7 classificações, 7 hierarquias taxonômicas. Então, nós vamos ter 7 hierarquias taxonômicas. O que é uma hierarquia? Hierarquia é uma coisa, uma patente maior do que a outra. Então, nós temos 7 categorias, 7 hierarquias taxonômicas. E você, meu aluno, lembra que eu mostrei para você a palavra reficofage. É uma forma da gente lembrar as 7 categorias taxonômicas. Reficofage. E o reficofage vai lembrar o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Tudo bem? Então a gente tem 7 categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembra que essas 7 categorias, todos os seres vivos estão presentes. Por exemplo, o ser humano, ele vai fazer parte de uma espécie. Que espécie é o ser humano? O ser humano é uma espécie, faz parte da espécie chamada de Homo sapiens. Eu vou já mostrar para vocês como a gente escreve. Então é Homo sapiens. Só que ele pertence às 7 categorias. Então, o Homo sapiens, o ser humano, é um animal. Então ele pertence ao reino animal. Ele pertence ao filo dos cordados. Nós somos da classe dos mamíferos. Nós pertencemos à ordem dos primatas, a família dos hominídeos e o gênero Homo. E assim a gente determina a nossa classificação, né? Então nós somos do reino animal, do filo dos cordados, da classe dos mamíferos, da ordem dos primatas, da família dos hominídeos, do gênero Homo, da espécie Homo sapiens. Deu para entender? Então, eu acredito que quando você for estudar, é muito importante você saber essas hierarquias taxonômicas e a nossa divisão, um pouco mais antiga, mas ainda muito funcional, dos 5 reinos. Tá bom? E aí, para a gente poder já fechando essa nossa aulinha de revisão, a nossa dica, as nossas dicas, lembra um pouquinho aí sobre a parte da nomenclatura científica. O que é nomenclatura científica? Vai ser a nossa forma, né, dentro da ciência, de dar nome às espécies. E ela tem basicamente 3 regrinhas que eu gostaria muito que você lembrasse. Quais são essas 3 regrinhas que a gente tem dentro da nomenclatura científica? A primeira delas é que toda espécie ela é binomial. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela sempre vai ter 2 nomes. Toda espécie tem 2 nomes. Toda espécie tem 2 nomes. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou colocar uma espécie de um passarinho que a gente vê muito na natureza, que é o Turdus leucomelas. Você conhece? Quem conhece que é o Turdus leucomelas? É o nosso famoso sabiá. Mas o sabiá aqui, na nossa região, no Pará, ele é só chamado de sabiá. Se você chega com Turdus leucomelas lá em São Paulo, lá na região sul-sudeste, ele é chamado de sabiá laranjeira, porque tem mais de um sabiá lá.
Aqui também tem, mas a gente conhece mais esse CBA que ele fica na cidade. Então a gente vai sempre tem que usar o nome da espécie, é melhor, tá bom? E aí, além de ser binomial, você já percebeu que esses dois nomes eles são importantes, né? Porque um nome, o primeiro nome, vai ser relacionado ao gênero. Então, o Turdus leucomelas é do gênero Turdus. E o segundo nome é o que a gente chama de termo específico. Termo específico geralmente é dado a característica do bicho, né? Além disso, além de ser binomial, ele também tem que ter tem que estar em latim, tá? Claro, se não for em latim, ele pode ser latinizado. E aí, claro, fica a cargo dos biólogos conhecer isso, mas geralmente tem algumas regrinhas, né? Termina sempre quando a palavra em singular termina em S, quando termina em vogal termina em I. Então, tem algumas termina em plural, né? Em I. Então, tem algumas regrinhas aí que não é tão interessante a gente explorar agora. É em latim porque o latim é uma língua universal. É uma língua morta e que não muda, e por isso que a gente usa latim. Além de ser binomial em latim e ter essa característica, ela precisa estar em destaque. Como assim? Eu preciso sempre deixar a palavra em destaque, ou seja, eu tenho que deixar ela em negrito, em itálico, ou tem que estar sublinhado. No nosso caso aqui, como a gente está escrevendo à mão, então a gente vai deixar sublinhado. Tudo bem? É importante sempre dizer também que você se atente a essa característica aqui, ó. A primeira letra. Sempre o gênero começa com letra maiúscula e o termo específico com letra minúscula. Isso é uma outra regra que a gente vai encontrar aqui na nossa nomenclatura científica. Agora você já sabe como as espécies são escritas. Beleza, gente? Então, essa aqui é a nossa revisão de taxonomia básica para você poder aprender. Eu espero que você consiga aí tirar boas informações. Quaisquer dúvidas, coloquem aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para responder. Um grande abraço e até mais.